Bom dia a todos, excelente dia para você, para todos que estão aí. Bom, como prometido, estamos aí, né? Ainda nas primeiras marchas, mas a gente vai pegar voo de cruzeiro, ok? Promessa é dívida, né? Então vamos lá. Vamos conversar um pouco hoje também. Tem uma coisa bacana para falar para vocês. Tá ok? Então, eu vou ler aqui. Vou ler com vocês aqui Mateus para quem conhece, né? É na Bíblia, né? Mateus 6, 26. Quero passar uma ideia nova para você, tá? Para você, da mesma forma como eu, entender isso, né? Compreender com sabedoria essa passagem que muitas vezes a gente ignora, tá? Mas muitas vezes não, no dia a dia a gente ignora bastante, né? A gente deixa passar muitas coisas aqui. E eu vou te passar isso, como me passaram, eu vou te passar isso também, para isso explodir sua cabeça aí, para você entender o que acontece com esse texto. Mateus 6, a partir do 25, olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, Deus falando, né? Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Isso é Jesus falando, né? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios são pessoas que não conhecem a Deus, né? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o tanto de chave que tem esse versículo, tanto de ideia que tem esse texto. Em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Legal, né? Esse texto é incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender 3Ds. 3Ds. Descanso. Me fugiu o primeiro dele. Descanso. Dependência
e desfrute. 3 Ds. Você tem que entender esses 3 Ds para você aproveitar todo esse versículo, todo esse texto. Por quê? Muitas pessoas só descansam, não dependem. Outros descansam, outros dependem, mas não desfrutam. Aí volta para o início. O que acontece? Quando você só depende, você é aquela a mulher da carga, aquela senhora da carga. Já ouviu essa história? Tem uma história que é o seguinte. Quando, uma certa vez, uma senhora estava carregando uma carga muito pesada, sabe aquelas mulheres, muitas vezes a gente vê, principalmente nas nossas geração das nossas avós, a gente via muitas mulheres carregando a sacola na cabeça, né? E elas treinavam tanto isso que já era automático, nem precisava colocar a mão, já tinha um equilíbrio. Então, aquelas sacolas gigantes na cabeça. Então, certa vez tinha uma senhora carregando uma sacola dessa e passou um carro e ofereceu para ela, né? Minha senhora, eu te ofereço carona para onde você está indo e tal. E ela combinou com um rapaz do carro, da picape no caso, e aí ela aceitou a carona. E ela subiu, né, nessa carona, nesse carro. Mais à frente, alguns quilômetros à frente, um homem olhou pelo retrovisor e viu que ela estava com a sacola na cabeça. Falou: minha senhora, pode deixar a sua sacola no vagão do carro. Então ela não dependeu, né? Ela descansou, mas não dependeu. Ela estava carregando o peso dela ainda na cabeça. Mesmo dentro do carro, Deus às vezes não, Deus faz assim com a gente. E a gente faz dessa forma com Deus. Você fala assim: eu quero descansar, não quero me preocupar. E Deus te dá o descanso. Mas você não depende. Aí você volta para esse versículo, você precisa do refrigério. O que acontece? O descanso é o bálsamo. Né? Quando você lê um versículo desse, um texto desse, você, meu Deus, que lindo, é um poema. Né? É um texto lindo, Jesus fala essas palavras, é um verdadeiro poema. Né? E você não consegue entender esse versículo como um todo. Bom, o que Jesus está falando aqui? Você precisa entregar todo o caminho a Deus. Você precisa desfrutar. Você precisa descansar. Você precisa depender. E você precisa, no seu caminho, desfrutar. Então você, muitas vezes, não depende. Você não consegue depender. Quando você não depende, você sofre muito. Você sofre muito porque você descansa e toda hora tem que descansar. Toda hora tem que voltar ao refrigério. Toda hora tem que voltar ao refrigério. Porque você não depende de Deus. O que é depender de Deus? Depender de Deus, olha, é muito difícil entender isso. Eu conheço a palavra há muitos anos, né? E isso passa batido mesmo, tá? Eu só fui entender a dependência de Deus depois de muito tempo. E o desfrute, recentemente eu entendi isso. Mas a dependência de Deus é quando você entrega de fato. Você entrega o seu caminho a Deus. Porque nós temos uma síndrome do controle. Nós queremos controlar tudo. Você precisa estar no controle de cada evento, de cada situação, para você supostamente ter paz. Para você supostamente conseguir ter paz. Sendo que, na verdade, você não controla nem mesmo a sua vida. Não controla nenhum evento da sua vida. E Deus mostra para você toda hora. Toda hora. Você vê, você não controla. Então, o que acontece? Você precisa descansar.
esse o alívio. Vem a mim, todos sobrecarregados e cansados, que eu vos aliviarei. E Deus alivia, dá o bálsamo. Só que você, para parar de se esforçar, para você parar de se desgastar, você precisa renovar as suas energias na fonte certa. Então vamos lá, 3D. Descanso, dependência e desfrute. Quando você entende que todo movimento que você faz tem que estar no propósito de Deus, você passa a depender dele. E aí você vai ter que aprender mais um passo. Você tem que desfrutar. Se você toma alguma decisão e você fica pesado, você se sente pesado, me entenda o pesado. O pesado é quando você parece que está carregando uma pedra com uma decisão que você toma. Quando você toma uma decisão e você parece que está empurrando uma pedra, você está se esforçando, porque o propósito de Deus é leve. Olha só, aí tem gente que fica louca comigo quando eu falo isso. Ele, não, Guilherme, pelo amor de Deus. Entenda o seguinte, quando você entra no propósito, você vai seguir o que Jesus fala, também em Mateus 4, se eu não me engano, ou não, Mateus 24, se eu não me engano, que Deus flui como rios de água viva na nossa vida. Se o rio flui na sua vida, você tem que ser leve, você não pode ser pesado, as coisas têm que fluir. Quando você entra no desfrute, depois da dependência de Deus, quando você entra no propósito e você entende que tem que desfrutar, como diz em Salmos 37, deleita-se no Senhor. Salmos 37, versículo 4, fala isso. Quando você entende isso, você vai perceber quando você sai do propósito ou não. Isso é um nível muito alto de maturidade, né? Estou falando que ninguém é especial aqui. Estou falando que você vai aceitar o processo, entender o processo. E quando você percebe que você sai do propósito, que você sai do caminho, não que nada a ver com pecado, mas às vezes nós cristãos não entendemos o propósito de Deus, né? Ou você, da sua religião católica, ou qual que seja a sua religião, não se trata de religião, mas de estilo de vida. Quando você toma uma decisão, isso não está fluindo, isso está pesado, você tem que cogitar se isso realmente é o propósito de Deus. Porque mais importante que qualquer coisa é seguir aquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você segue o propósito que Deus tem para a sua vida, você cumpre aquilo que Jesus falou aqui no final. No último versículo, no penúltimo. Olha o que ele fala. As páginas me pregaram a peça aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas que você for fazer, você tem que levar os 3 Ds. Descanso, dependência e desfrute. Não se trata de você ficar parado. Não se trata de você não se movimentar. Quando você depende e quando você desfruta, você nunca mais para na sua vida. Nunca mais. Entendeu? Quando você descansa em Deus, quando você depende de Deus, quando você desfruta de Deus, você não para mais na sua vida. Porque você agora está no favor do Senhor. Quando você entra no favor do Senhor, mesmo que você passe uma vida como a de Paulo ou como a de Salomão, você vai desfrutar de Deus. Olha como Paulo era.
Paulo passava um perrengue danado, mas estava no propósito de Deus e estava em paz. Você pode ver nos versículos. Ele estava na cadeia e estava preocupado com o pessoal, estava preocupado com a galera, se ia ter alguém com aqueles caras, mas era uma preocupação saudável, não é essa preocupação de ansiedade, né? O que eu quero dizer para você é que ele não estava pensando em sair da cadeia, ele estava curtindo, ele estava desfrutando, apanhou, com certeza foi açoitado, mas Paulo estava desfrutando em Deus, ele estava vivenciando aquele momento, ele estava deleitando-se no Senhor. Então, em qualquer situação que você esteja, em qualquer momento que você esteja, seja qual for, para de se lamentar. Realinha o seu caminho, entra no propósito e deleite-se no Senhor. Desfruta de Deus. Você precisa descansar, depender e desfrutar. Você vai ser como um rio de água viva. Deus vai passar na sua vida, o Espírito Santo vai passar na sua vida como um rio. E você que não conhece do que eu estou falando de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando isso acontece, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você descansa. Eu vou te falar uma coisa. Algumas vezes você fica até irritado. Então assim, quando vem o propósito de Deus e você não concorda com aquilo, vai vir uma paz irritante. É uma forma de falar, mas é uma paz que você sente e fala, meu Deus, eu não quero isso, mas eu estou em paz. É isso, estou tranquilo. E às vezes você luta contra a vontade de Deus. Você luta para ter o controle. Não assuma o controle da sua vida. Não estou falando sobre gestão, não estou falando sobre cuidado. Estou falando sobre dependência de Deus. Estou falando sobre controle. Você não vai conseguir tomar o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Isso em tudo. Não é só naquilo que você não sabe cuidar. Isso em tudo. No seu emprego, vai para o seu trabalho e se questiona a Deus se o que você está fazendo é de acordo com o propósito. Entra no propósito para você entrar no caminhão de Deus, no carro de Deus, do favor. Por isso, quando você não está no propósito, e você pode não estar no propósito, tem uma chance boa disso, tá? Cuidado. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo bom, uma pessoa boa, mesmo sendo temente a Deus, às vezes você está no controle da sua vida. Às vezes você quer tomar a sua vida pelas mãos, no sentido de não deixar Deus guiar você. Você está cuidando da sua vida como um gestor, como um zelador. O caminho, quem dá a direção é Deus. Então, foca no propósito que Ele tem para você. Isso você não tem que se preocupar. Isso você não tem que estar ansioso. As suas necessidades vão ser cobertas por Ele. Aí você, mas não tem que trabalhar? Não confunda as coisas. O propósito de Deus é mais trabalho do que você pensa. O propósito de Deus, às vezes, pode ser qualquer coisa. Às vezes Deus quer que você seja um empresário, um funcionário público, um CLT, o que for, mas fazendo isso de acordo com o propósito dele, de acordo com o caminho dele. Então você tem que entender que a dependência é fundamental. E o desfrute também, não só o descanso. Por isso, quando você sentir que você está se esforçando, quando você sentir que está carregando uma pedra para o outro lado da rua, se questione se você está no propósito. Porque você vai sentir uma paz quando você estiver no propósito. Uma paz gigantesca, assustadora muitas vezes. É como diz, né, o cântico. Agora fugiu aqui o cântico.
mas é uma paz irresistível, é uma paz incrível, mesmo o mundo caindo na sua cabeça, mesmo as estrelas, o céu podem cair na sua cabeça, se você descansar em Deus. Se os seus problemas te atormentam, se os seus problemas te causam terror, descanse em Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda o descanso, a dependência é total, 100%, e o desfrute. Isso vai fazer com que Deus movimente a sua vida. Você vai trabalhar como nunca, mas vai ser como um rio. Deus vai passar como um rio na sua vida, um rio de água viva. Você vai estar leve, você vai estar tranquilo, você vai estar em paz. Você vai ser inabalável, porque você confia em Deus. Então, entenda isso. Entenda os 3 Ds e pare de se esforçar e entre no favor de Deus. Beleza? Ok? Entendeu? Tomara que eu tenha conseguido me fazer entender, né? Fica com esse texto aí de Mateus 6:26 para você. Entenda toda a magnitude desse texto. Descanso, dependência e desfrute. Beleza? Um abração. Fica com Deus. Bom dia. Um excelente dia. E não se esforce. Tá ok? Fique em paz. Até